Olá pessoal, o professor Wagner do curso Agora Vai. E eu quero conversar com você hoje, iniciando as nossas aulas sobre eletricidade. Nós vamos trabalhar conceitos relacionados à carga elétrica. Você sabe qual que é a relação de carga elétrica ou como que elas interagem? Você saberia me dizer qual que é a relação de interações entre cargas? Como que a gente pode quantizar essa quantidade de carga? Ou como que a gente pode pensar em analisar sistemas de cargas elétricas? O que são processos de eletrização? Você sabe me dizer isso? A partir de hoje, nós vamos entender um pouquinho do conceito de cargas elétricas aqui no curso Agora Vai. Essa aula ela é uma aula importante para você que vai prestar Enem, para você que vai prestar qualquer concurso militar que envolva física, para você que está tentando uma carreira no ITA, IME, para você que está tentando uma carreira em qualquer curso de medicina, em qualquer vestibular, o conceito que você precisa ter em relação à eletricidade é muito interessante e específico. E é sobre esses conceitos que nós vamos conversar a partir de agora. Então vem com a gente, vem ser sucesso. Pessoal, introdução à relação de cargas elétricas, tá? Vamos lá para a nossa lousa então, para a gente poder trabalhar essa relação de cargas elétricas. Historicamente, gente, essa ideia de estudo de cargas elétricas começou no século 6 a.C., tá? Então a gente tem aqui algo que começa muito lá atrás, século 6 a.C., quando a gente tem, vou colocar um AC aqui, ó, AC, antes da era cristã, quando a gente tem aí os gregos, né, que eles faziam certas observações dos fenômenos, tá? E um jovem chamado Tales de Mileto, né, alguns filósofos gregos, como ele, por exemplo, estudaram a propriedade que uma pedrinha tinha, que era o âmbar. Âmbar, ok? Aonde isso aqui? Em Mileto. Tá? E quando eles analisam isso, essa pedrinha ela tem a característica de atrair pequenos pedaços de folhas secas. Então olha que interessante. O âmbar tinha a característica interessante de atrair pequenos pedaços de folhinhas secas, certo? Depois disso, em 1600, isso já após a era cristã, ficou um tempão sem se estudar isso. E isso tinha um porquê. Por quê, gente? Porque eles acreditavam que essa pedrinha aqui, que atraía folhas secas, poderia atrair inclusive espíritos. Então eles, por medo dessa pedrinha, eles acabaram abandonando esse estudo um pouquinho. Depois, só em 1600 que a gente tem um outro cientista chamado William Gilbert. Ele já traz algo um pouco diferente, ok? William Gilbert, ele considerava que esses fenômenos tinham naturezas diferentes e seus estudos se concentraram no magnetismo, tema que será desenvolvido aí mais para frente, tá? Depois vem Stephen Gray, em 1729, e aí outros, até chegar em Franklin, tá? Benjamin Franklin, ele analisa essa característica de carga elétrica, isso lá por volta de 1729, ele analisa essa relação de cargas elétricas com uma questão relacionada a fluido. Então vou colocar aqui Franklin. Ele analisa como se isso aqui fossem pequenos fluidos, tá? Então ele analisa como fluido. E aí ele começa a trazer pra gente a ideia muito interessante. O que é? A gente tinha corpos eletrizados, ou seja, com excesso de fluido positivo, e fluidos com excesso de negativo. Então a gente percebe aqui que a gente tem uma diferença já entre esses fluidos. Um deles era
positivo e o outro era negativo, tá? Aí que surge já a relação das interações dessas cargas elétricas, tá? E aí é em cima disso que a gente vai estudar. Se a gente for pensar em outro sistema, como por exemplo, o modelo atômico, ele teve que ser alterado por causa da descoberta da eletricidade. Você sabia disso? Gente, a ciência nos parece, né? A gente tem a ideia de que a ciência ela acontece de maneira multifacetada, ou seja, a gente tem a física acontecendo de um lado, a química acontecendo do outro e elas não interagem entre si. Mas muito pelo contrário, a ciência ela acontece como um todo, é um contexto histórico de um determinado povo, de uma determinada região. E aí a gente tem o seguinte, enquanto tinha um grupo de cientistas estudando as relações da eletricidade, a gente tinha os químicos lá desenvolvendo os modelos atômicos. E aí, a descoberta da eletricidade leva a uma alteração da ideia do modelo atômico de um átomo, certo? Como assim, professor? Veja comigo, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando a gente está trabalhando lá na química, os modelos atômicos, a gente tem alguns modelos, né? Vou colocar aqui, modelos atômicos. O primeiro modelo atômico que a gente pode trazer aqui para vocês é o modelo de Dalton, né? Dalton, ele traz um modelo para a gente que é o modelo da bola de bilhar. Então acreditava-se que todos os átomos eram formados por pequenas esferas que poderiam ser representadas por cores e tamanhos diferentes, e essas cores e tamanhos representavam as suas características diferentes. E esferinhas diferentes poderiam interagir entre si e ligar-se, formando novos materiais. Bom, com isso, a gente tinha aí a ideia de que estava explicado. Por quê? Porque esse elemento era irredutível, a gente não conseguia chegar mais longe disso. O próprio nome átomo vem de não destrutível, certo? Átomo representa indivisível. Então qualquer elemento indivisível poderia ser representado por um átomo. Porém, com a descoberta da eletricidade, teve-se de se mudar isso. Por quê? Porque esses átomos eles tinham características diferentes, parecia que eles tinham poderes de atrações diferentes. Aí surge um outro modelo, o modelo de J.J. Thomson. O modelo de J.J. Thomson, ele traz uma ideia muito interessante. Por quê? Porque ele vai tentar representar o átomo como um pequeno pudinzinho de passas. Ele pega o átomo, diz que o átomo é uma região, essa região está cheia de um líquido positivo, ok? E esse líquido positivo, ele tem incrustado em sua estrutura algumas pequenos elementos negativos. Então seria mais ou menos isso, né? A gente teria pequenas esferazinhas dentro desse fluido positivo que representariam os nossos elétrons. Então esses elementos aqui seriam as cargas negativas e esse fluido azul seria a carga positiva. E aí estaria explicado a relação de eletricidade dentro dos modelos atômicos. Nós vimos depois que isso se alterou, né? Por quê? Porque aí a gente teve a descoberta da radioatividade, o que levou a sair do modelo de J.J. Thomson e trazer a gente para o modelo de Rutherford Bohr. Tá? A gente não vai se aprofundar muito, mas só para a gente ter uma ideia,
a gente foi parar no modelo de Rutherford Bohr. No modelo de Rutherford Bohr, que Bohr se escreve assim, Bohr, a gente tinha que o átomo já não era mais um pudim de passas, né? Na verdade, ele continuava sendo mais ou menos isso, mas ele tinha um pequeno núcleo. E em torno desse núcleo, a gente tinha as eletrosferas, onde os elétrons tinham maior probabilidade de serem encontrados, né? Então a gente tinha uma outra representação interessante. Elétrons ocupando determinadas regiões nessas eletrosferas. Dado um modelo ou outro, o que importa é que a gente tinha uma relação interessante que, a partir daqui, existia a carga elétrica, tá? Então a gente tem aqui alguns dos modelos mais interessantes. O modelo da bola de bilhar de Dalton, o modelo de J.J. Thomson e o modelo do Rutherford Bohr, ok? Dentro desse sistema e desses modelos é que a gente pode vir a estudar o conceito de carga elétrica. Percebeu que ali teve um momento que eu coloquei para você um átomo, o átomo de Rutherford, né? E ele tem ali o elétron girando em torno, ele tem os prótons no núcleo, o próprio nêutron já tinha sido descoberto nesse momento. E aí a gente pode pensar então na característica de que a gente vai ter neste sistema um átomo propriamente dito com cargas elétricas específicas. O que faltava para a gente tentar entender qual que é o valor dessa carga elétrica. E para descobrir o valor da carga elétrica, quem faz esse experimento é um jovem chamado Millikan. Millikan, ele faz um experimento muito interessante, um experimento que permite a gente calcular o valor de uma carga elétrica, ok? No experimento de Millikan, a gente tem o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. No experimento de Millikan, a gente teria, basicamente, um recipiente. Vou tentar fazer um recipiente aqui para você. Pam, fazer uma reta aqui. Vou fazer outra reta aqui. Vou fazer outro círculo aqui. Não sei se a gente consegue fazer um recipiente mais ou menos. Meio difícil, né? Fazer um recipiente, cara. Não, professor, não tá rolando, cara. Pô, não tá rolando mesmo, velho. Tô quase desistindo desse recipiente. Deu certo. Gente, a gente vai fazer esse recipiente aqui de modo que a gente consiga compreender as ideias de Millikan, tá? Então ele cria ele pega um recipiente, ele não cria, né? Os recipientes já tinham sido criados. Ele pega um recipiente, esse recipiente ele tá cheio de óleo, um tipo de óleo, tá? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar um óleozinho azul. Volta, porque o óleozinho derramou, deixa eu arrumar as linhas aqui, ok? Agora sim. Aí a gente vai ter esse sistema cheio de um óleo, vou colocar um óleo mais claro aqui, cheio de óleo, certo? E aí, ele começa a observar as bolinhas de ar que a gente vai ter ali, certo? E aí ele coloca duas placas eletrizadas. Então ele vai jogar uma placa eletrizada aqui embaixo, tá? A gente vai ter uma plaquinha eletrizada aqui embaixo e uma placa eletrizada aqui em cima. Só que essas placas, elas vão ter valores de cargas diferentes. De um lado eu vou ter cargas positivas e do outro lado eu vou ter cargas negativas. O que vai acontecer? Essas pequenas esferazinhas que vão aparecer aqui, essas bolinhas de ar, elas vão estar sendo relacionadas ou puxadas por duas forças.
Para baixo, uma força chamada de força peso. E para cima, elas vão ser atraídas pela força eletrostática. Relacionando essas duas forças, a gente consegue descobrir o valor da carga elétrica. A força elétrica igualada à força peso. Se a gente conseguir considerar que uma dessas esferazinhas estaria em repouso. Ok? Então a gente vai esperar o equilíbrio acontecer e a gente vai analisar. O peso é massa vezes gravidade. E a força elétrica é campo vezes carga elétrica. Se a gente quiser descobrir a carga elétrica desse sistema, é só pegar massa vezes gravidade e dividir pelo valor do campo elétrico. Esse é o experimento feito por Millikan, que permitiu a gente calcular, de uma vez por todas, o valor de uma carga elementar, a carga do próprio elétron. Essa carga elementar, a gente vai representar pela letra E, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs de carga, ok? Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, tá? Então a gente tem aí o valor dessas cargas. Gente, para a gente saber, e aí a gente poderia pensar em quantificar quanto de carga que passa em uma determinada região, é simples, né? Como, professor? Ué, se você souber a carga elétrica de uma determinada região, você pode fazer o seguinte cálculo. Olha lá, uma pequena formulinha. A quantidade de carga que passa em uma região é o número de portadores de carga, ou seja, o número de elétrons, de prótons, sei lá, de cargas positivas ou negativas, vezes a carga elementar, que é igual à carga do próprio elétron. Então, suponhamos que você pega aí um determinado elemento que tenha, vamos imaginar, 32 coulombs de carga. Uau, você tem um elemento com 32 coulombs de carga. Se eu sei que a carga desse elemento é de 32 coulombs, eu consigo, conhecendo a carga elementar, descobrir quantos portadores de carga estão passando por ali. É só substituir o elétron pela carga elementar. E olha que coisa interessante, você vai descobrir que para ter 32 coulombs de carga elétrica em um determinado ponto, você vai precisar de uma quantidade incrível de portadores de carga. O número de portadores de carga necessário aqui, o número de portadores de carga, 32 dividido por 1,6 dá 20. Vezes 10, esse menos 9 passa a ser positivo, né? Sobe para ele fica positivo. Então, esse é o número de portadores, que deve ser escrito como 2,0 vezes 10 a 10 portadores de cargas elétricas. Ok? Então, a gente consegue analisar a partir deste ponto qual que é a relação dessa carga, ok? Lembrando que, para a gente finalizar esse primeiro ponto, que se a gente tiver duas cargas elétricas, vou representar por duas esferinhas aqui, duas cargas elétricas de mesmo sinal, duas cargas positivas, elas vão sofrer entre si repulsão. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. A repulsão acontece toda vez que você tiver cargas de sinais iguais interagindo entre si, certo? Então, duas cargas de sinais iguais sempre sofrerá um fenômeno chamado de repulsão. Ou seja, por elas terem praticamente a mesma carga, elas vão tentar aplicar uma sobre a outra uma força que vai afastá-las uma da outra, ok? Essa força em si, ela tem a mesma intensidade. Então, se eu for representar vetorialmente aqui, eu teria que fazer vetores do mesmo tamanho, só que em sentidos opostos, né? Então, a gente teria repulsão entre elas. Porém, se essas cargas forem cargas de sinais opostos, é independente da sequência de cargas que a gente tenha, a gente vai ter
algo diferente. Se a gente tiver cargas de sinais opostos, vai começar a surgir neste sistema um fenômeno chamado fenômeno de atração, ou seja, a força vai fazer com que elas sejam atraídas. Então, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais diferentes se repelem. Tudo bem, galera? Espero que você tenha curtido essa nossa primeira aula sobre cargas elétricas, o mundo da eletricidade. Espero que você se inscreva no nosso canal, espero que você possa compartilhar com todos os seus amigos as nossas aulas. Essa aula é para todos vocês que vão prestar qualquer tipo de exame, ou você que está no terceiro ano de ensino médio ou segundo ano de ensino médio e está vendo eletricidade agora. É extremamente importante a gente compreender este sistema, ok? Esse é o curso Agora Vai. Se você olhar, tá aqui, ó, curso Agora Vai, ok? Eu sou o professor Wagner, tá aqui em cima, ó, professor Wagner, beleza? Beleza. Gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. É extremamente importante que você inscreva-se no nosso canal. Então tá aqui em cima, ó, se inscreve no nosso canal, dá o seu like e vem com a gente vencer sucesso. Na próxima aula, a gente vai falar dos processos de eletrização existentes entre essas cargas elétricas. Até lá, galera, um grande abraço e força! Vem com a gente vencer sucesso. Valeu!